Abra em Lucas, no capítulo 24, a gente vai expor um pouquinho sobre a história aqui, o que Deus tem para nos ensinar também nessa noite aqui, né? Nós cantamos bastante nessa noite sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor, aquele que nós cremos, e várias músicas, várias frases, elas remeteram ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Principalmente aquele que eu vi, acho que todas as vezes que eu venho aqui, ele faz questão de pedir quem é o Rei da Glória. A última vez que eu vi, eu lembro direitinho, ele pediu esse louvor e hoje não foi diferente. Ele ama esse louvor. Nossa, ele fazia a mesma coisa. Toda vez que ele estava ministrando o louvor, ele sempre pedia essa música, né? E é um louvor que realmente fala quem é o Rei da Glória, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E quando nós dizemos, cremos, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós passamos a enxergar o Senhor Jesus Cristo. E isso para nós é um privilégio, podemos ver, enxergar o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. É claro que não o vemos fisicamente, mas enxergamos com os olhos da fé. E é um pouquinho disso que nós vamos falar nessa noite. Como que nós vemos o Senhor Jesus Cristo? De que maneira eu tenho visto o meu Senhor? E esse texto que nós vamos estudar, esses exemplos que nós vamos ver aqui de dois discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles estavam passando por um período onde eles não conseguiam reconhecer o Senhor Jesus Cristo. E eu aprendi, e queria transmitir para os irmãos nessa noite, que mesmo nós entregando nossa vida ao Senhor, crendo em Cristo como nosso Salvador, em muitas fases da nossa vida, às vezes passamos por esse período, não conseguimos enxergar o próprio Senhor Jesus Cristo à nossa frente. Isso nós vamos aprender um pouquinho nessa noite, né? Mas para nós começarmos, algumas coisas que eu queria pensar e refletir sobre a nossa visão. A visão é algo muito importante para nós, é ou não é? Com ela nós vemos, enxergamos, olhamos e assim por diante, né? Mas tem algumas coisas que atrapalham a nossa visão. E eu fiquei pensando, quando eu estava pensando no estudo de hoje, sobre o que nos atrapalha a enxergar. Por exemplo, tem gente que usa óculos aqui, não é? Os irmãos que usam óculos ou lente aí, se tirar o óculos, como é que fica a visão? Turva, embaçada, né? Na maioria das vezes, temos aí as tal das miopias, né? Mais e mais, assim por diante. Quando a pessoa, principalmente quem tem um grau mais alto, mais elevado, tira o óculos aí, a visão fica toda embaçada, seja de longe ou seja de perto, né? Mas também algumas coisas que atrapalham a nossa visão, por exemplo, a escuridão. Alguém consegue enxergar no escuro? Se conseguir, me fala qual que eu quero aprender. Quando a gente acorda de manhã, de noite, na madrugada, a gente começa a tatear as paredes, coloca a mão na cama, às vezes dá uma bicuda na cama ali, bate o dedo, não é? A gente, meu Deus do céu, a gente não está enxergando nada, até a gente bater a mão na luz e acender, né? Um vento forte, quando vem aqueles ventos bem fortes, assim, de repente a gente fecha o olho, porque a gente não consegue enxergar, né? Olhar para o sol, uma luz forte também, a gente não consegue abrir os olhos, e são algumas coisas aí que atrapalham as nossas visões, né? E na nossa vida espiritual também não é diferente. Tem coisas na nossa vida, tem muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que deixa a nossa visão às vezes embaçada, para vermos o Senhor Jesus Cristo, para reconhecermos o Senhor em todas as situações do nosso dia a dia. E amados, para nós é um privilégio podermos ver o Senhor Jesus Cristo em todas as situações do nosso dia a dia. Quando a gente lembra daquele versículo de Hebreus, onde o autor fala que sem santidade ninguém verá o Senhor, isso reflete muito na minha vida, porque eu gosto de pensar nesse versículo, porque quando a gente busca a Deus diariamente, intimidade, e queremos ver o Senhor, a gente consegue vê-lo em todas as situações da nossa vida, em todas, seja nos momentos ruins que passamos no nosso dia a dia, nas aflições, nas provações, seja nos momentos bons, mas em todos os momentos a gente vai reconhecer e ver que o Senhor Jesus Cristo está ali, juntamente conosco.
Da mesma maneira também é triste nós como cristãos, crentes do Senhor Jesus Cristo, passarmos por nosso dia a dia pelas aflições do mundo, porque vamos passar. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e achar que cremos em Cristo Jesus, acabou os problemas, que não é isso. Muito pelo contrário, Cristo nos alerta que nesse mundo passaríamos por aflições. Nós nesse mundo somos afligidos, somos perseguidos. Todos os dias passamos por provações. Só que muitas das vezes nós não conseguimos ver Cristo do nosso lado. E quão triste é um cristão viver esse tipo de vida todos os dias. Nós temos o privilégio de termos Cristo na nossa vida. E podemos viver com Ele e reconhecer Ele todos os dias do nosso dia a dia. Né? Então, Lucas capítulo 24. Só para contextualizar aqui, sabermos onde estamos. Mas alguns capítulos anteriores, eles falaram, contou, a história nos conta que Cristo havia morrido. Lembra de quando Cristo morreu? Foi crucificado? Lembra dessa parte da história aí? No capítulo 21, 22, 23, ele vai falar da crucificação ali do Senhor Jesus Cristo. E nessa época, nesse período, foi o grande acontecimento do dia. O grande acontecimento da época, naqueles tempos ali. A morte do Senhor Jesus Cristo e como ela aconteceu, de que maneira ela aconteceu. Como Cristo foi crucificado, como Ele sofreu, como Ele foi espancado, como Ele foi maltratado, humilhado, e como Ele morreu naquela cruz. Então todas as pessoas estavam comentando sobre esse fato. E os discípulos, principalmente aqueles que andaram com o Senhor Jesus Cristo, e muitos outros, estavam totalmente desesperados, tristes e sem rumo, porque o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, havia morrido. E nesse meio, tinha dois aqui, dois discípulos no caminho de Emaús. É uma história que muitos irmãos costumam pregar em cima desse texto, eu também gosto muito desse texto, né? Mas tinha dois discípulos no caminho aqui de Emaús, onde eles estavam ali conversando. O texto vai nos falar um pouco sobre isso, sobre o acontecimento, ou o que tinha acontecido ali com o Senhor Jesus Cristo. Versículo 13, aqui vai nos mostrar um pouquinho do nosso texto de hoje. Mas o tema de hoje, eu gostaria de ver com os irmãos posso ver a Cristo na minha vida? E aí a gente vai ver alguns exemplos aqui. Né? No versículo 13 começa falando aqui: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Então imagina a situação: Cristo morreu, foi sepultado, e no mesmo dia ali, esses dois estavam no caminho de Emaús, certo? E aí o versículo continua. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus Cristo se aproximou e começou a caminhar com eles. O texto não mostra, mas é só uma primeira pausa que eu queria fazer com os irmãos. A primeira chance dos dois discípulos de reconhecer o Senhor Jesus Cristo está nesse versículo. Cristo aparece, não sei como, de repente, se ele estava próximo, se ele estava, não sei, o texto não nos mostra como Cristo apareceu, mas esses dois discípulos sabiam quem era o Senhor Jesus Cristo, tinham convivido com o Senhor Jesus, tinham visto os milagres de Jesus Cristo, tinham visto Cristo face a face também, e a primeira chance que eles têm de reconhecer o Senhor Jesus Cristo, depois de tudo que havia acontecido com o próprio Senhor, da sua morte, do seu sepultamento, e tinha passado os 3 dias, Cristo já tinha ressuscitado aqui, mas eles não reconheceram o Senhor Jesus Cristo. E meus amados, eu aprendo na minha vida uma lição importantíssima aqui, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu não sei qual situação da sua vida que você está passando nesse momento, que você está vivendo nesse exato momento. Mas Cristo sempre aparece para nós na nossa vida e basta a gente reconhecer que Cristo está do nosso lado. Às vezes na correria do dia a dia, nas opressões, nas pressões que passamos, Deus se mostra para nós a todo momento. Mas às vezes perdemos as nossas chances de reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Então a primeira chance que eles tiveram
eles desperdiçaram. O texto vai continuar aqui. Versículo 15 mostra algumas coisas e assim por diante, o porquê que eles não estavam, eles não conseguiam reconhecer o Senhor. E é exatamente isso que acontece conosco. Às vezes Cristo, Deus está na nossa frente, cuidando, zelando por nós, nos protegendo, nos amparando, e assim por diante, mas nós não conseguimos ver o Senhor Jesus Cristo. E exatamente aconteceu isso com os dois discípulos. Como que Cristo aparece na frente deles, caminhando junto com eles, eles não conseguem ver ao Senhor Jesus Cristo. A gente fica se perguntando, mas é exatamente isso que a gente faz. Da mesma maneira. Primeira coisa que acontece com esses dois, o porquê eles não conseguiram reconhecer o Senhor. Versículo 15. Continua o versículo assim. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E Cristo lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e com o rosto estavam entristecidos. A primeira coisa que nos faz não enxergar o Senhor Jesus Cristo é a tristeza. A gente vive num período, numa época onde as pessoas estão indo cada vez mais pelas pressões da vida pelo dia a dia, ficando triste e entrando num quadro de depressões. A gente vê que uma das causas da depressão é a tristeza. Esses dois discípulos aqui estavam entristecidos, né? A palavra entristecido nos leva a pensar na tristeza de maneira mais profunda. Era o Senhor Jesus Cristo que havia morrido. Aqui um dos discípulos, ele era um dos parentes do Senhor Jesus Cristo, era tio do Senhor Jesus Cristo aqui. E o próprio Senhor tinha acontecido algo terrível, uma morte horrível, morte de cruz, foi humilhado, maltratado. Eles estavam completamente tristes, entristecidos com toda a situação que estava acontecendo. E às vezes a nossa vida, a tristeza nos leva a não enxergar o nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a tristeza nos leva a uma cegueira tão grande, que Cristo cuidando de nós, que Deus cuidando da nossa vida, que Deus nos protegendo, nos amparando, nos fazendo levantar de manhã, nos cuidando de nós durante o nosso dia, nos fazendo dormir à noite, a nossa família protegendo, a gente não consegue enxergar o Senhor Jesus Cristo tão triste com a gente que a gente está. E assim a tristeza vai remetendo a outras coisas, vai remetendo a uma depressão profunda, que de repente tem muitas pessoas que se entram no quadro, por aquilo cada vez pior, e até mesmo chegar ao próprio suicídio. A gente vê que a nossa geração, que a nossa época, os nossos dias, isso tem se tornado cada vez mais comum. Cada vez mais pessoas jovens cometendo essas atitudes, e a gente vê exatamente até mesmo entre as crianças, o suicídio infantil. Como isso tem se falado nos nossos dias de hoje. Alguns anos atrás a gente nem sabia o que era isso, mas hoje isso é uma realidade. Crianças se suicidando por tamanha tristeza que tem enfrentado opressões, pressões e assim por diante. E na vida do cristão não é diferente, meus amados. Satanás, ele usa das suas armadilhas e das suas artimanhas para nos fazer realmente não ver o Senhor Jesus Cristo, não enxergar Cristo e mostrar que o nosso problema, que as nossas pressões, o nosso dia a dia é muito pior do que a gente imagina e nos causa uma tristeza tão grande que não vemos o nosso Senhor justamente à nossa frente. Eu fico imaginando esses dois discípulos, o que eles estavam vivendo e passando aquele momento ali. Realmente era muito triste o que tinha acontecido com o Senhor. Mas a chance que eles tiveram de reconhecer o Senhor, a primeira chance, eles perderam a oportunidade de reconhecer. Na sua vida, meu amado, se você estiver passando por algo nesse sentido, de tristeza, de chegar a um ponto que você não está conseguindo nem sair desse tamanho de tristeza que você tem, lembre-se do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que nos dá alegria. Eu sei que nossos problemas às vezes são grandes, as nossas provações são grandes também, o nosso dia a dia é difícil, trabalho, família, às vezes filhos, às vezes doenças, às vezes filhos nas drogas e assim por diante. Tem situações que são terríveis no nosso dia a dia, mas não tem nada nesse mundo que nos dá a maior alegria, que é o Senhor Jesus Cristo. Basta a gente enxergar
ao Senhor, né? Mas o primeiro erro que eles cometeram é ficar tão tristes que não conseguiram enxergar ao Senhor Jesus Cristo, né? Mais um ponto, versículo 18. Diz assim: um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nestes dias? E Cristo lhe perguntou, ele perguntou: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Imagina a situação: Cristo chega para esses dois e fala assim: o que aconteceu? Por que vocês estão assim? Qual que é o problema que aconteceu? Você acha exatamente que Cristo não sabia o que tinha acontecido? Se era ele que tinha passado por toda aquela situação. Mas às vezes a gente passa por essas situações onde eu fiquei pensando na situação desses dois discípulos aqui, mas eles responderam ao Senhor Jesus Cristo de uma maneira inadequada. Eles estavam com raiva do que estava acontecendo. Quando você não sabe o que aconteceu, você é o único visitante que está aqui entre nós e não sabe o que aconteceu. E aí eles continuam falando, né? Que o Jesus de Nazaré era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Às vezes, meus amados, a raiva nos faz e nos torna cegos diante de Deus. Às vezes a gente tem raiva do nosso dia a dia, a gente tem raiva dos nossos problemas, a gente fica indignado com o que a gente está passando, às vezes questionando a Deus, fala: Senhor, mas eu estou passando por isso, o Senhor não está me vendo aqui. Quantas e quantas vezes questionamos a Deus pelas situações da nossa vida, do nosso dia a dia, e ficamos com raiva de Deus. Às vezes não falamos, mas a gente não consegue enganar Deus. A gente não consegue chegar diante do nosso Senhor e falar assim: ô Senhor, obrigado por tudo que eu estou passando. Não, nós ficamos exatamente com raiva. E uma das coisas que nos torna cegos diante de Deus é a raiva, porque não conseguimos enxergar o amor dele na nossa vida, a sua graça, a sua misericórdia. Não conseguimos enxergar a sua proteção e assim por diante. Porque o nosso dia a dia, aquilo que estamos enfrentando, aquilo que estamos passando, nós não aceitamos de Deus. E quantas vezes ficamos com raiva do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tem uma historinha, uma ilustração que eu gosto muito. Diz assim: você já viu aquela expressão, deixe a raiva passar? Tem uma outra que fala, deixe a raiva secar. Como que é isso? Diz uma ilustração de uma garotinha que fez um aniversário, e aí ela tinha ganhado uma boneca que era o sonho dela ganhar aquela boneca. E aí as suas amiguinhas, tudo brincando ali com os seus brinquedos novos, uma das suas amiguinhas levou aquela boneca, exatamente aquela que ela gostava, embora para casa. E aí, de repente, a casa da amiguinha, a boneca quebrou e estragou, né? E a menininha ficou com muita raiva e queria lá, a casa da sua amiguinha, para conversar com ela, mas exatamente para brigar com ela pelo que tinha acontecido. E querendo discutir com ela, de tanta raiva que ela estava, porque era a boneca que ela tinha sonhado durante um bom tempo em ganhar. E era o único brinquedo que ela queria brincar e não podia brincar mais, né? Mas aí a mãe dela falou para ela: minha filha, deixe a raiva secar. E ela perguntou: como assim, mãe? Ela falou: você lembra da sua avó? Chegou para você que você tinha sujado o seu sapato de lama, e a sua avó falou assim: ó, deixe o sapato secar antes de limpar, e quando ele secar vai ser mais fácil para você limpar. Ela fez exatamente isso, deixou o sapato secar e ficou muito mais fácil de limpar o sapatinho dela ali, né? E a mãe falou para ela: a raiva é a mesma coisa. Se você, no exato momento que você estiver com raiva, for resolver o seu problema, e a lama, quando ela está mole, ela é assim, você vai se lambuzar inteiro. E você faz coisas que não deveria fazer. Mas quando a raiva seca, a raiva passa, você pensa e age diferente, né? Exatamente isso que a menininha fez. Ela não foi à casa da amiguinha, e no outro dia a amiguinha foi lá, na casa dela, levando o mesmo presente que a mãe tinha comprado. E a mãe dela falou: tá vendo?
Imagina se você tivesse ido lá ontem brigado com a sua amiguinha. Você teria perdido uma amizade, uma amiguinha, por causa de simplesmente momentos de raiva. Então a gente é assim também. Às vezes quando estamos com raiva, nós falamos bobeira, falamos besteira. E na maioria das vezes não deixamos a raiva passar. A gente sempre quer resolver naquele exato momento. E com Deus não é diferente. Quando estamos com raiva, nós queremos sempre questionar Deus. E Deus tem o melhor para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é todas as coisas mesmo, meus queridos. É que não aceitamos todas as coisas na nossa vida, né? Mas esses dois discípulos estavam com raiva e falaram de maneira bem inadequada com o Senhor Jesus Cristo aqui, né? Mas o texto continua. O que mais os deixaram cego? Que eles não conseguiam reconhecer Cristo caminhando com eles, lado a lado. Então o primeiro ponto que a gente viu é a tristeza. O segundo é a raiva. E o terceiro ponto está no versículo 21, que diz assim. Versículo 20, perdão. Os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Versículo 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Expectativas erradas nos fazem enxergar coisas erradas. Esses dois discípulos tinham a expectativa de que o Messias, que o Senhor Jesus Cristo era aquele homem que iria tirar o jugo de Roma de Israel. Eles estavam sendo oprimidos por Roma. Eles estavam aguardando um rei que viesse de uma maneira militar, que acabasse com Roma, que destruísse todo o povo de Roma e livrasse o povo de Israel. E Israel dominasse todas as nações daqueles tempos ali. A expectativa errada nos leva a visões erradas. E o próprio Senhor Jesus falou: eu não vim para isso. Eu não vim para isso. E na nossa vida não é diferente, meus amados. A gente vê que igrejas estão lotadas de pessoas porque estão na expectativa de coisas erradas. E aí quando vem as dificuldades do dia a dia, quando vem os problemas do dia a dia, quando vem as pressões e quando as coisas não dão certo como a gente imaginou, quando a gente estava na expectativa, nós fazemos o quê? Abandonamos a Deus. Gente, lógico, a gente sabe que tem muitos falsos mestres, falsos pastores pregando a palavra de Deus de maneira errada, de maneira que não condiz com o plano de salvação, e as pessoas também querem ouvir isso. Mas muitas pessoas têm ido para a igreja com a expectativa de um Cristo errado. Às vezes nós vamos para a igreja porque queremos resolver o nosso problema. Às vezes vamos para a igreja porque queremos, sei lá, barganhar com Deus. Às vezes vamos para a igreja por simplesmente estar passando por uma situação naquele momento e queremos ser livrados daquela situação. Mas não vamos muitas vezes para a igreja para ouvir o Evangelho que salva, o Evangelho que nos conduz aos céus, o Evangelho que também nos condena quando não cremos em Cristo Jesus. As pessoas não querem ouvir isso. E quando você cria uma expectativa errada sobre o Senhor Jesus Cristo, você não consegue enxergar o Senhor Jesus Cristo na sua frente. E às vezes, meus amados, a nossa caminhada cristã também é assim. Às vezes nós sabemos o Senhor Jesus Cristo, entregamos a nossa vida, reconhecemos como nosso Salvador, mas com o tempo, com a nossa falta de maturidade, colocamos e criamos expectativas erradas sobre o nosso Senhor também. E às vezes criamos expectativas neste mundo. E quando criamos expectativas nesse mundo, nós erramos com o Senhor Jesus Cristo e não conseguimos reconhecer e enxergar o próprio Senhor na nossa vida. As nossas expectativas têm que estar no reino dos céus, no nosso Senhor. Amém? Que as nossas expectativas sejam sempre corretas em relação ao Senhor. Esses dois discípulos tinham uma expectativa errada e aí eles não conseguiram reconhecer ao Senhor Jesus Cristo, né? Versículo 22 diz assim a palavra de Deus: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas também não o viram.
Quando nós estamos cegos espiritualmente, meus amados, quando nós estamos tristes, quando estamos com raiva, quando nossas expectativas são erradas, nós nos tornamos céticos e duros de coração. Aqui, esses dois discípulos contam para o Senhor Jesus Cristo o que tinha acontecido. Ele fala assim, algumas mulheres falaram realmente que não viram o corpo do Senhor Jesus Cristo, que não conseguiram achar o Senhor Jesus Cristo no sepulcro, e que tinham visto até anjos também. Mas, isso daí é mentira, isso daí não é verdade. E aí eles continuam falando assim, até mesmo alguns discípulos também foram lá e comprovaram essa história, mas isso não é verdade. Muitas das vezes, meus amados, nos tornamos descrentes quanto à palavra de Deus na nossa vida. Nos tornamos duros de coração, duvidamos de tudo que Deus tem para a nossa vida e não confiamos em Deus no nosso dia a dia. E quão triste é isso para nós como cristãos, como servos do Deus vivo e do Deus verdadeiro, quando nos tornamos céticos e duros de coração. E quantas vezes no nosso dia a dia nós duvidamos da palavra de Deus, nós duvidamos do amor de Deus para a nossa vida, nós achamos que Deus não está cuidando de nós. Falamos, Senhor, mas o Senhor está vendo o que eu estou passando nesse momento? Porque não é possível que o Senhor não está enxergando. Olha para mim, olha para a minha vida. Nós duvidamos da palavra de Deus, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, com nossas opressões e pressões do nosso dia a dia, da nossa vida, porque nós, meus amados, não aceitamos as coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia. Só queremos as coisas boas, só queremos o que é melhor, mas as coisas ruins acontecem conosco também. É nesse momento que nós temos que nos tornar cada vez mais sensíveis à voz do Senhor, e não céticos, não duros de coração, como esses discípulos aqui, né? O trecho continua, versículo 25, diz assim: então ele lhes disse, como vocês custam a entender, e como que demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Versículo 26, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então lá no versículo 14 ali, quando Cristo aparece, eles tiveram a primeira chance de reconhecer o Senhor Jesus Cristo, certo? Agora Cristo aqui fala para eles, como que vocês não reconhecem? Como que vocês demoram a entender, a crer? Então aqui eles tiveram a segunda oportunidade de reconhecer ao Senhor Jesus Cristo. Reconhecer que Cristo estava do lado deles. E na nossa vida, meus irmãos, às vezes Deus faz assim conosco. Deus vem e fala de maneira mais dura conosco. Fala, como é que você não está enxergando, meu filho? Como é que você custa a entender? Como é que você demora a crer o que a palavra de Deus está nos falando? Então a segunda chance que eles tiveram de reconhecer ao Senhor Jesus Cristo, e mesmo assim eles não enxergaram, né? Quando eu olho para a vida desses dois discípulos, eu fico imaginando a situação. Eu falo, gente, mas não é possível que eles não conseguiram ver que era o Senhor que estava do lado deles. E quando Cristo fala de maneira mais dura com eles, e mesmo assim eles não ouviram. Mas com as pessoas de hoje em dia também não é diferente, nem conosco é diferente. Nem com a gente é diferente. Porque mesmo Deus, às vezes, sendo mais duro, falando de maneira mais severa com a gente, você não pode fazer isso, você tem que mudar a sua vida. Você está no caminho errado, você está no lugar errado. Muda. Se arrepende dos seus pecados, e as pessoas às vezes não fazem isso, e nós também não. Nós nos tornamos duros, céticos, e achamos ainda às vezes que temos razão, né? Então, segunda chance de reconhecer o Senhor, e mesmo assim, eles não reconheceram. E aí continua a sucessão de erros aqui, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão
deu-lhes graças, partiu e deu a eles. Então imagina a cena, nesse momento aqui. Primeiro, Cristo apareceu com eles no caminho de Emaús, caminhando com eles, conversando com eles, e eles não conseguiam reconhecer o Senhor Jesus Cristo, certo? Quando Cristo fala com eles, fala: vocês não estão vendo as Escrituras, vocês não entendem, não crêem, não é possível que vocês não crêem, e mesmo assim eles não ouvem. E aí quando Cristo, como se fosse mais para frente adiante, os discípulos chamam o Senhor e falam: não, entre conosco, vem ficar conosco, passa essa noite conosco. E aí o Senhor Jesus Cristo senta com eles, e o próprio Cristo vai, toma o pão, dá graças e passa para eles. Eu fico imaginando a cena, como que eles não reconheceram o Senhor Jesus Cristo nesse exato momento. E eu fiquei pensando nesse ponto, né? Que tema que eu daria para esse ponto? Que subtítulo que eu daria para esse ponto? E eu fiquei pensando: pô, não é possível. E realmente não é possível. Não é possível que eles não reconheceram o Senhor Jesus Cristo. E meus amados irmãos, conosco é assim também. Tem horas que Deus aparece na nossa frente, que Deus nos livra de coisas que a gente não consegue ver ainda. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim: nossa, mas não é possível que eu não estou enxergando o Senhor Jesus Cristo. Não é possível que o irmão não está vendo quanto Deus está cuidando da vida dele, quanto Deus está zelando, quanto Deus está protegendo, amparando. Quantas e quantas vezes nós somos livres de acidentes, livres de coisas do nosso dia a dia, e não é possível que a gente não consegue ver Deus. Mas é possível sim. É possível porque muitas das vezes nossas visões estão embaçadas. A nossa maneira que enxergamos a Deus não está tão clara assim, porque tem muitas outras coisas na nossa frente e não conseguimos ver o próprio Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ver a nossa vida e tudo que nós vivemos nos nossos dias de hoje e reconhecer o quanto que Deus tem cuidado de nós, o quanto que Deus tem zelado pela nossa vida, nos protegido, nos amparado, nos dado sua graça, sua misericórdia, o seu amor todos os dias. Quando a gente, sei lá, não sei se os irmãos têm costume, mas no salão do trabalho tem esse costume que os clientes pedem. Você assiste da Atena, quase sai sangue na televisão, quase. Mas um dia eu acho que vai sair sangue na televisão lá. Tão terrível que é. E você vê umas histórias lá, você fala: meu Deus do céu, o mundo está terrível, é cada história dramática mesmo, você fala: gente, que situação. E assim, são coisas cotidianas do dia a dia, de pessoas que de repente aconteceu uma tragédia. E a gente fala: nossa, graças a Deus, que Deus tem livrado da minha vida disso. Graças a Deus que eu não estou passando por isso. Mas, meus amados, muitas vezes nós não reconhecemos o Senhor Jesus Cristo no nosso dia a dia. Às vezes, sei lá, a gente passa por um acidente gravíssimo e estamos vivos. Aí, quando a gente está no hospital, a gente fala: que é isso, hein, Senhor? Não é possível. Você deixou passar por isso? Acho que Deus fica rindo da gente lá em cima. Falou: meu filho, você está vivo. Você está inteiro. Você está andando. E mesmo assim você não reconhece. E às vezes Deus tem que vir dar uma chacoalhada mesmo, a balançar com a nossa vida espiritual mesmo, para que a gente possa reconhecer o Senhor Jesus Cristo, né? Conseguir enxergar, né? Versículo 31 diz assim a palavra de Deus: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. É interessante porque durante todo aquele tempo que o Senhor Jesus Cristo estava com eles, Cristo não desapareceu em nenhum momento. Cristo andou com eles, Cristo falou com eles, Cristo comeu com eles, mas na hora que eles enxergaram ao Senhor Jesus Cristo, quando a sua visão abriu-se os olhos, de repente, Cristo desapareceu. Não sei como, se foi de repente, se ele saiu andando, não sei, mas Cristo desapareceu nesse exato momento aqui. E aí eu fico imaginando, na hora que eles caíram em si, o próximo versículo vai falar um pouco sobre isso. Mas imagina a situação, na hora que eles reconhecem o Senhor Jesus Cristo, o Messias, aquele que havia de vir, aquele que morreu na cruz, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, e que agora eles enxergaram quem era esse homem que estava com eles. Cristo desapareceu. Esses dois discípulos
perderam a oportunidade de tocar no Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando se eles tivessem reconhecido Cristo quando Cristo estava no caminho de Emaús ali. Talvez eles teriam abraçado o Senhor Jesus Cristo, tocado no seu rosto, tocado no seu corpo, e falado: Senhor, é o Senhor mesmo? Mas no mínimo, eles teriam abraçado e chorado aos pés do Senhor Jesus Cristo ali. Mas não tiveram esse privilégio. Não tiveram essa oportunidade. E aí o versículo 32, que é o nosso versículo final aqui, onde fala assim: perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então eles lembraram quando Cristo estava no caminho e quando Cristo falou para eles as Escrituras. Eles falaram: não é possível que a gente não conseguiu reconhecer o Senhor assim, nesse exato momento. Como que a gente não viu? E meus amados, às vezes passamos por esse tipo de situação também na nossa vida. A gente tem toda a oportunidade de ver Deus cuidando de nós, Deus conosco, Deus na nossa frente, Deus zelando por nós. Mas quando as coisas passam lá na frente, é que a gente vai reconhecer e enxergar o Senhor Jesus Cristo. Mas a gente tem o privilégio de reconhecer a Deus antes e desfrutar da presença de Cristo no nosso dia a dia. Não precisamos passar igual esses dois discípulos passaram também. Que no final eles falam assim: mas o seu coração não queimava, e o outro falou para ele: mas o seu também não queimava. Não era só o meu. E um começou a jogar para o outro: você não reconheceu o Senhor? Eu falei: eu não, mas você também não reconheceu. Que triste para eles essa situação de não poder ter abraçado o Senhor Jesus Cristo, beijado o Senhor Jesus Cristo naquele exato momento. Né? E aí depois eles levantaram, voltaram imediatamente lá para Jerusalém e contaram para todos o que tinha acontecido. Né? Mas às vezes, meus amados, perdemos privilégios na nossa vida de sentir o Senhor Jesus Cristo no nosso dia a dia. E como é importante, como é maravilhoso para nós como crentes, como cristãos, também sentirmos a presença do nosso Senhor todos os dias. Cristo está conosco todos os dias. O Espírito Santo habita em nós. E Deus tem cuidado de cada um de nós todos os dias. Mas às vezes, meus amados, Satanás, na sua astúcia, Satanás nas suas artimanhas, nos torna cada vez mais cegos e não conseguimos ver e enxergar o Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, que nós aqui possamos ter aprendido e tirado da nossa frente, da nossa visão, aquilo que tem embaçado a nossa visão. Se nós estamos tristes, se nós estamos com raiva, se estamos com expectativas erradas, se estamos céticos e duros de coração, que possamos livrar-nos disso, tirar isso da nossa vida, tirar isso da nossa frente, reconhecer o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos ama, se entregou numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou e que um dia virá buscar a sua igreja. Amém? Amém. Deus possa nos abençoar, possamos ter aprendido mais um pouco sobre a sua palavra. E a pergunta que eu faço: você tem visto Cristo diariamente no seu dia a dia? Nós possamos ver realmente o nosso Senhor todos os dias e desfrutar da presença dele todos os dias da nossa vida. Amém? Amém.